Helder, bom, em primeiro lugar, agradecer, Ricardo, imensamente o teu aceite por participar do nosso evento. O Giro é uma iniciativa independente, então é bem importante o apoio de professores e professoras que a gente admira bastante academicamente, profissionalmente, teoricamente, né? Então, muito obrigada de início por topar estar aqui nesse espaço com a gente para debater, discutir. Tem sido também muito bem diferencial mesmo o fato de que várias pessoas de vários estados têm participado, então tem sido uma troca muito legal. A gente vê outras perspectivas também, outras linhas, então acho que tem sido bem importante para a gente, enquanto construção teórica própria, e acho que o encontro de hoje, em especial, dialoga bastante com o que eu e o Carlos Helder estamos cada um pensando para suas teses, então, em especial, acho que o Helder pode fazer aí uma palavrinha para dizer algumas coisas, mas o meu agradecimento inicial aqui para ti e também para a Carol, a Ana Carolina Stein, que vai ser a nossa debatedora hoje da noite, então um agradecimento muito especial também por topar hoje. Eu também só queria... Opa, voltou a energia, que bom. Tá. Eu só queria também agradecer o aceite do Ricardo e da Carol por toparem participar do Giro hoje. É uma alegria muito, muito boa rever vocês, todos, né? A Lourdes, o Gabriel, a Dani, que a gente se vê com frequência nas quartas-feiras, mas é bom sempre rever. E o tema é muito importante, realmente. Algumas indagações muito práticas que são relevantes para hoje no processo penal em relação a essa nova lógica de busca de prova, evidência digital, etc. Então, Ricardo, obrigado pela participação. É sempre um prazer te escutar. Para não tomar teu tempo, eu também só queria agradecer os demais colegas que têm participado com frequência, o Gustavo Santana, a Emily, o Cani, que eu estou vendo aqui. Então, eu queria só fazer o registro. A Tamara, queria só fazer o registro dessas pessoas que também são importantes para o Giro. E já de imediato passo a palavra para o professor Ricardo para fazer as colocações, depois a gente faz os debates. Tá bem. Então, boa noite a todos e a todas. Dizer que é uma satisfação mais do que, apesar da Daniela ter me agradecido, o Carlos também, para mim é um prazer poder compartilhar um pouco desse espaço, né, que vocês construíram e dizer que é um espaço importante para a gente poder debater desde as mais diversas matrizes, né, algumas questões que são atuais e importantes dentro do processo penal brasileiro. Não só brasileiro, mas internacional. Dizer que também é uma satisfação rever muita gente, apesar da maioria estar com a câmera desligada, não é bem um rever, mas é ao mesmo tempo compartilhar. Muita gente que há muito tempo eu não via, Carolina, eu não via desde de Caxias, o Roberto, que mais tempo ainda lá em São Paulo, no curso com o Maurício, o Cleopas, enfim, um monte de gente que eu não tenho condição de ficar nominando aqui, porque senão eu vou esgotar meu próprio tempo, né, que já é diminuto, para fazer essa nominata, que também poderia fazer de muito bom gosto, porque é com muito carinho. Eu passei, quando a Daniela me perguntou que tema eu gostaria de tratar, ou o texto que eu gostaria de tratar, eu encaminhei um texto que ela própria ajudou a construir. É um texto já de algum tempo, e queria, antes mesmo de iniciar o debate em torno desse assunto, dizer que a questão da prova digital não é uma questão que está particularmente sendo tratada por mim de maneira imediata, embora eu reconheça a necessidade de se melhor trabalhá-la, não é? Então, não esperem de mim algo que avance muito em relação a questões mais evoluídas em torno da matéria. Não é um assunto que está na minha, digamos, linha de frente de estudo nesse momento. Mas, seja como for, dentro da prova digital, e isso, embora não esteja escrito no texto, eu faço o adendo agora,
me parece digna de um tratamento que não pode ser um espelhamento, por utilizar essa técnica que a polícia usa muitas vezes em WhatsApp, não pode ser um espelhamento ou uma mera analogia em relação aos meios de prova ou fontes de prova que são utilizados para o processo penal, digamos assim, que toca em coisas físicas. Então, uma primeira dicotomia que nós teríamos que tratar seria uma profunda diferenciação entre provas físicas e provas digitais, porque elas não habitam as mesmas categorias. Então, é muito comum, exemplificativamente, nós termos casos que são, por falta de uma linguagem mais aperfeiçoada e por falta de um tratamento processual penal da prova melhor, que são casos de busca e apreensão, que são tratados como interceptação e absolutamente impróprios para isso. A própria Suprema Corte americana, que a meu juízo tem de longa data uma melhor compreensão desse fenômeno, ela própria claudica em vários instantes em termos de classificação do que aquilo consiste, né? Então, dito isso, me parece fundamental que nós concebamos, seja no futuro, especialmente porque até agora não há uma teoria da prova digital, né? Eu até já conversei com o Carlos sobre isso e apontei para ele algumas impressões que eu tinha até então, muito mais intuitivas em relação a isso, que faz com que a prova digital, repito, não possa ser parametrizada com as velhas categorias que nós usamos no processo penal, ou seja, que uma foto extraída de um celular não possa ser categorizada como documento, porque também nós investimos essa prova digital de nuances que são particulares e próprias de outras circunstâncias e de outros institutos. Ademais, também há uma questão que me parece fundamental nesse ponto, que é de considerar que, tendo em vista que o processo penal ele tende cada vez mais a se reduzir na sua mais profunda materialidade aquilo que é obtido nas investigações preliminares, digo isso, é quase como uma antecipação do reduto daquilo que é o importante. Então, digo, se nós temos uma interceptação telefônica ou se nós temos uma busca e apreensão com extração de dados feitos de celular, é muito provável que a futura discussão em termos de processo, em termos de prova e convencimento, ela assuma duas formas. Uma em questão de colocação da validade daqueles dados obtidos e a outra da espécie de ratificação em relação àqueles elementos que foram encontrados. Mas eu diria que a prova digital, quando ela é obtida, e de regra ela é assim obtida antes mesmo da ação penal, ela acaba quase que delimitando os aspectos probatórios do processo. Ela não apenas serve para fomentar a acusação, mas ela, substancialmente, ela se equipara a uma prova submetida ao contraditório, muito embora, como diga algum setor doutrinário, esse contraditório seja diferido e não real, o que também é uma grande burla de etiquetas. Seja como for, pelo fato de a doutrina norte-americana ela está mais à frente do que outros julgados ou outras leis em termos de direito comparado, e para não dizer muito à frente do que nós discutimos no Brasil, eu queria apenas recapitular alguns passos que são dados para que os Estados Unidos possam, portanto, discutir o que é de fato a prova digital, ou melhor, aqueles elementos, a prova digital, que é extraída de telefones celulares. O telefone celular ele acaba tendo talvez uma complexidade ainda maior do que os computadores, tendo em vista que ele funciona não apenas como computador, mas também como registro de dados, de metadados telefônicos, e também é um aparato suscetível da própria interceptação telefônica. Então, sobre ele podem recair os mais diversos meios de prova, né, que o Estado possa vir a tentar obter. Então, tendo em vista essa conflagração de aspectos inerentes
aos direitos de privacidade, e aqui um segundo alinhamento que eu faria é assim como há uma prova digital, eu também falaria aqui em direito digital à privacidade, que é que começa isso ainda no início dos anos 90, como na redação da declaração, na formação da União Europeia, mas na declaração de direitos da União Europeia, com uma formulação do Stefano Rodotà, né? E o Stefano Rodotà, que é um dos grandes pensadores sobre os direitos de personalidade, ele chamará esses direitos de personalidade de novos corpos, né? Corpos no sentido latino mesmo, né? É quase dizer que caberia um corpus digital, embora tenha todo um oxímoro aqui, né? Um corpus digital. E a Suprema Corte Americana, ela talvez tenha percebido, antes do que outros tribunais e outras legislações, que existe, assim como existe a prova digital, existirão limites à própria, não só a essa liberdade digital, ou mais propriamente dos direitos de personalidade digitais, como também, por seu turno, as intervenções estatais sobre esses direitos devem seguir certos rumos que não são exatamente aqueles que foram guiados e que conduziram uma série de avanços e retrocessos na história dos direitos fundamentais e das investigações preliminares, fundamentalmente. O caso paradigmático é um caso de 1928, norte-americano, que é o caso Olmsted versus Estados Unidos, em que, pela primeira vez, a Suprema Corte Americana ela acabou discutindo se escutas telefônicas são ou não buscas. E veja que ali nós já temos o embrião de uma discussão que vai se colocar mais para adiante de uma maneira muito importante, que se de fato bens imateriais ou dados imateriais acabam se revestindo ou não de propriedades capazes de serem objeto de busca e de sofrerem as mesmas limitações que uma busca e apreensão tem. Então, nessa decisão primária de 1928, a Suprema Corte ela afirmava que não se aplicavam as restrições da Quarta Emenda, né? A Quarta Emenda da Constituição norte-americana é aquela que define que ninguém pode sofrer buscas e apreensões ilegais, e a Suprema Corte havia dito que escutas, então, não se confundem com buscas e apreensões, porque essas se destinam apenas a bens materiais. Então, ali também já estava posta uma dicotomia que é bem importante, da materialidade e imaterialidade dos bens em jogo. No segundo aspecto, isso só em 1967, é que a doutrina da Suprema Corte será revista, já em 67, à luz da Quarta Emenda, no caso chamado Katz versus Estados Unidos. Em esse caso, ele é um caso importante porque ali, então, a Suprema Corte havia dito que as escutas telefônicas e ambientais, elas devem se submeter aos mesmos padrões, aos mesmos cânones das buscas, não é? Então, essa é uma decisão que faz uma revisão profunda na, então, doutrina norte-americana. O caso mais recente é o caso chamado Riley versus California, que é um caso em que se discute a chamada doutrina CITA. Doutrina CITA. Uma regra geral, quando alguém é preso em flagrante, a polícia estadunidense está legitimada a fazer uma busca no corpo do suspeito para verificar se aquela pessoa porta ou não instrumentos que possam colocar em risco a integridade física dos policiais. Embora para nós isso não seja não tenha nenhum aspecto doutrinário, ela está implícita, né? Todo policial hoje no Brasil que faz uma prisão em flagrante, ele vai automaticamente revistar o sujeito que não apenas tem a função, né, nesse caso, de verificar se lá existem ou não instrumentos que colocam em risco a vida do policial, como também a busca e apreensão, a busca corpórea, né, a busca corporal. No Brasil, acaba se revestindo de uma tarefa feita pelos policiais de encontrar meios de comprovar o delito que originou, que ocasionou aquela prisão. Né? Mas no Brasil não se discute essa possibilidade, nos Estados Unidos sim. Então essa doutrina CITA, né, que é
o Search Incident for Arrest, né, to arrest, melhor dizendo, ela determina que, então, o policial pode fazer, está autorizado a fazer a busca no corpo do preso em flagrante, Essa doutrina cita, ela acaba já mais adiante sofrendo uma variação, que é uma variação discutida no caso Thimmel. O caso Thimmel é um caso em que o sujeito foi preso em flagrante em casa e a polícia faz a busca em toda a casa. E ali a Suprema Corte havia autorizado, dito que não é bem o caso de procura no corpo, mas se admitiu porque na casa poderiam constar artefatos que poderiam ser usados para causar alguma lesão aos policiais. E essa própria doutrina, ela sofre uma segunda variação, que é a do caso Robinson, USA versus Robinson, de 73, em que o sujeito está dirigindo, a autoridade policial pede para ele parar, ele está com a carteira vencida, e aí a polícia verifica que o cara estava com um casaco, que existia um volume, e a polícia não sabia o que é. Aí verificou-se que era uma carteira de cigarro, a autoridade policial abre a carteira de cigarro do motorista sem carteira, né, de motorista, e constata que havia ali heroína. Né? Então, também sob o fundamento da doutrina cita, ali tinha uma variação importante, que é a variação em que, apesar de a heroína em si não ser um objeto capaz de causar dano à integridade física dos policiais, como estava num outro objeto que não se poderia identificar, o policial tinha essa possibilidade, portanto, essa apreensão da heroína foi considerada legal pela Suprema Corte em 73. Mas agora vejamos. O caso Riley é um caso em que a polícia, sob o argumento de verificação se há ou não instrumentos que ofereçam um risco à integridade física dos policiais, apreende o celular. Apreende o celular e ali consta uma chamada, Minha Casa. E a polícia suspeita, então, com correção, que essa chamada Minha Casa era da casa do próprio Riley. E ali, então, a polícia vai na casa e encontra drogas, objetos para fabricação de drogas e tudo mais. E a Suprema Corte, então, ela se põe a analisar primeiramente se o caso de verificação de dados de celular, também não foi só a chamada, mas foram alguns dados utilizados, se esse material comporta, ou se ele se encaixa na doutrina cita ou não, considerando o caso Robinson de 73. E aí a Suprema Corte, ela por maioria, vai dizer que não. Tá? Que então é preciso ter em consideração duas circunstâncias bem relevantes. A primeira, que se há um elemento de risco aqui, a apreensão do celular, ela tem que ser avaliada se há risco de destruição do material. Então, veja, não mais um risco dirigido aos policiais, mas um risco de supressão de provas. E a Suprema Corte, então, pondera dois riscos inerentes à possibilidade que havia de destruição do material digital encontrado. O primeiro deles seria uma limpeza remota. Uma limpeza remota, ou seja, né, que por um comando externo se poderia apagar o conteúdo daquele celular. E aí a própria Suprema Corte diz assim, não é possível, porque nesse caso bastaria que a autoridade policial colocasse o celular num envoltório de alumínio que faz com que se opere uma gaiola de Faraday, né? Que corte o campo eletromagnético. E dois, o segundo risco era da criptografia, que poderia ser quebrada que poderia comprometer os dados caso o celular fosse acessado. Né? Então, o acesso com uma senha equivocada pode disparar um comando para que o conteúdo ali encontrado seja destruído. Mas nenhum desses era, de fato, um risco, como bem disse
a Suprema Corte Americana. Então, portanto, não havia risco de destruição da prova, porque bastaria que a autoridade policial tomasse alguns cuidados e solicitasse o devido mandado judicial, para proceder, então, à restrição à quarta emenda, que é basicamente isso que se está discutindo. Então, o caso Riley versus Califórnia, ele trata da proibição entendida pela Suprema Corte de a polícia, sem autorização judicial, mesmo que fosse caso de flagrante delito, proceder à análise de material digital encontrado no celular. Além disso, eu trago apenas como 2 outros parâmetros, apenas por citar o caso Carpenter versus Estados Unidos, que é o caso das herbes. É o caso também de um sujeito que foi condenado baseado em a polícia tomar dados das estações de rádio base para determinar a presença do sujeito naquele local, naquele momento. A Suprema Corte, numa votação bem apertada, por 5-4, entendeu que, e aí também há uma questão importante aqui, que existe uma expectativa legítima à privacidade digital, mesmo em área pública. Esse é um elemento bem importante. E aqui se fala, né, um dos requisitos em termos de privacidade, né, não se reconhece, pelo menos na doutrina americana, nenhuma violação à privacidade quando em relação a terceiros, quando terceiros são voluntariamente objeto de um diálogo, por exemplo, né? Ou eu me filmo e coloco no Facebook, depois eu alego violação de privacidade. Porém, esses terceiros não abrangem as companhias telefônicas. Foi o que decidiu a Suprema Corte Americana numa votação de 5-4, dizendo que aquela prova obtida diretamente pela autoridade policial das companhias telefônicas era ilícita. Por fim, a última questão que eu trago para avaliação de vocês, ainda dentro do cenário norte-americano, uma decisão ainda não julgada pela Suprema Corte, ela foi julgada pelo segundo circuito, né? É um caso de São Francisco, salvo engano meu, mas eu posso estar errado, Não importa isso, mas é um caso famoso contra a Microsoft. E o Tribunal do Segundo Circuito, ele entendeu que a Microsoft não pode ou não tem o dever de entregar dados de objeto, de conteúdo armazenado em outra sede. Então, o sujeito tinha uma conta Microsoft na Irlanda, né, e ali o segundo circuito entendeu que a Microsoft não está obrigada a entregar informações pertinentes, mesmo a própria empresa, sediadas no estrangeiro. Enfim, isso é um aspecto que eu trouxe de forma muito rápida, é um aspecto evolutivo da doutrina da Suprema Corte Americana em termos de privacidade digital. Eu poderia falar um pouco do que a Itália está discutindo, né, em termos do que a legislação espanhola, por exemplo, a legislação espanhola, ela põe limite na captura de dados, põe tempo, né? Até que ano, né? Coisa que é importante, porque senão você procede a uma devassa completa na vida, né, do sujeito. Mas, à medida que vocês forem trazendo as questões, eu vou respondendo e vou introduzindo algumas questões que talvez não tenha dado tempo de falar, mas para tornar isso um pouco mais dinâmico, então eu devolvo a palavra para vocês, fiquem à vontade. Tá bem, obrigada, Ricardo, muito obrigada. Acho que foi um panorama ótimo para já trazer um monte de coisas que a gente pode discutir, debater aqui. Mas eu vou de pronto passar a palavra antes para a Carol, para nossa debatedora oficial, fazer os questionamentos e as ponderações dela. E depois a todos os demais eu lembro que podem fazer os questionamentos no chat, ou se quiserem a gente abre o microfone para fazer. Carol, está contigo. Obrigada, Dani. Queria primeiro agradecer o convite, né? É muito bom estar aqui com vocês, contigo, com o Carlos Helder, né? Com os meus amigos queridos, né? Que finalmente agora eu consegui
começar a participar do Giro, né? E é muito bom, a gente aprende muito, instiga muito, né? E só de poder estar olhando vocês ainda aqui virtualmente, né? Eu tô morrendo de inveja do Carlos, né? Ele está de manga curta, deve estar com o ar-condicionado ligado, né? E a gente aqui, né? O professor Ricardo tomando um chazinho quente, eu tô aqui com um cobertorzinho. Tá muito frio hoje aqui em Porto Alegre. Mas obrigada pelo convite, obrigada pela confiança, né, professor Ricardo. Quando me convidaram para ser debatedora, eu disse para eles assim, eu não debato com o professor Ricardo, eu sou fã, e como fã eu assisto, aceito, né, e fico com digerindo as minhas indagações. Né? E aí eu disse para eles assim, hipótese alguma vai ter debate. Mas também é uma honra lhe ouvir de novo, é muito bom, sempre muito bom, né? A gente aprende bastante, nos instiga muito, né? E o texto, ele é muito instigante, né? O texto, ele traz uma série de nuances e ele é um texto praticamente completo, porque a gente começa a ler o texto e as dúvidas que vão surgindo vão sendo esclarecidas ao longo do próprio texto. Né? Então, ele me fez assim, eu vou fazer algumas considerações e fazer um questionamento, até em função do tempo, para abrir, né, para os demais, né, e trazendo um pouco mais para a nossa realidade, o que é efetivamente assustador é essa questão que se coloca, né, que hoje o celular, ele praticamente é a nossa vida. Né? Nós armazenamos tudo dentro do celular. Hoje, muitas vezes, a gente investe até um valor mais alto num smartphone do que num próprio computador, né? Porque ele fica conosco, ele guarda conosco. E o que vocês ponderam no texto, não só aquilo que o celular guarda em si, mas também aquele acesso do celular à nuvem, né? De arquivos, de aplicativos que guardam documentos na nuvem. Então, é um mundo muito amplo de possibilidades, né, podendo ser acessado pelo ente estatal no iniciar de uma investigação. Né? Isso é uma coisa muito que assusta muito a gente, até porque os outros sistemas que foram trazidos no texto, eles colidem frontalmente com o que a gente pratica no Brasil, né? A gente está mergulhado num autoritarismo, num punitivismo muito forte, né? Que hoje parece que tudo se permite, né? Tudo se permite. E eu estava lendo o texto e pensando justamente nisso, né? Que ao mesmo tempo que nem vocês colocam assim a questão a própria confiança que aquele aparelho gera, né? A confiança na privacidade que o meu aparelho gera para mim, né? Ele acaba me expondo, digamos assim, numa possível ocorrência que eu vá participar, né? E eu acho que a pandemia ela nos evidenciou alguns desses momentos até do uso dessas novas tecnologias vinculadas aos nossos smartphones, que foi a própria autorização da abertura de sermos localizados, né? Fora de nossas residências, né? Para fins de estatísticas e etc. Ou seja, o Estado está com um acesso muito grande a nós, né? E como se a gente tivesse permitido isso, né? Na verdade, a gente só passou a usar a tecnologia da melhor maneira possível. Então, trazendo essas considerações, assim, eu gostei muito do texto, eu vou fazer uma indagação mais prática, vinculada à prática e vinculada, inclusive, ao que o pacote anticrime acabou trazendo para dentro do Código de Processo Penal no que tange a cadeia de custódia da prova, né? E principalmente a apreensão desses aparelhos, né? Hoje o que a gente verifica nos processos é justamente a apreensão pelos policiais, o fornecimento da senha, né? E o que se faz a partir dali, aí fica ao gosto do cliente, como se diz. Tá? Porque se eu forneço a senha do meu aparelho celular, ali ele vai acessar o WhatsApp, vai acessar, né, até o aplicativo que eu marco a minha unha, marco o meu cabelo, quantas vezes eu fui, né, os gastos que eu tô tendo com relação a isso, para fazer um comparativo de coisas que, né,
que não tem nenhum sentido para a polícia, mas tudo é acessado. Tá? Então, eu pergunto assim, de que forma, já que a gente colocou esse regramento, que eu particularmente acho que foi muito bom, né, para dentro do Código de Processo Penal, essas regras de cadeia de custódia da prova, de que maneira a gente conseguiria operacionalizar, né, e mais fiscalizar esses mandados de busca e apreensão, né? Tem um momento no texto, em alguma decisão, que se fala ali, né? Acho que uma das decisões americanas, o policial ficaria com o aparelho, né? Ou o espanhol comunicaria o juiz, o espanhol, né? Comunicaria o juiz e o juiz decidiria o mandado de busca e apreensão, onde a limitação que ele poderia mexer, né? Então, assim, de que maneira a gente conseguiria trazer isso para dentro dessa legislação que a gente tem hoje, né? Desse regramento que a gente tem hoje, e de que maneira a gente poderia tentar fiscalizar, né? Porque o fato do juiz encaminhar um mandado de busca e apreensão dizendo que o policial só pode olhar a conversa da Daniela com o Carlos em tal data no WhatsApp, não confere para a gente a confiança de que efetivamente só aquilo será olhado, né? Então, eu agradeço desde já a oportunidade, né, de estar aqui, e seriam essas as considerações e essa a minha indagação. Obrigada. Obrigado, Carolina, pelas palavras carinhosas. Eu dizer que eu compartilho contigo dessas preocupações em relação à cadeia de custódia. O primeiro ponto é que, de fato, nós temos um primeiro problema, que é a nossa legislação sobre busca e apreensão. A nossa legislação sobre busca e apreensão, ela praticamente ela não foi mudada desde a edição do Código de Processo Penal. Ela tem pouquíssimas alterações, se é que tem. Eu estou falando aqui de cabeça, mas eu não me recordo exatamente se temos alguma relevância em termos de alterações sobre a estrutura. Da mesma maneira, ela não se aplica a próprias questões digitais. A gente fica num vácuo, e esse é um ponto, né, no qual entra aqui a própria analogia que é feita à interceptação telefônica. Para dar um exemplo, na Lava Jato, todas as decisões do Sérgio Moro eram dadas com base em interceptação, que é uma coisa primária. 2 erros grosseiros, mas grotescos, assim, inadmissíveis. O primeiro deles, interceptação é quando você está no meio do caminho. Tanto que o jogador interceptou a bola, ou seja, ela estava indo de um lado para o outro. E 2, a interceptação é sempre para o futuro. Interceptação, eu vou fazer interceptação de conversa do passado, mas não tem o menor cabimento. Eu não tenho o menor cabimento. Então, eu quero fazer uma interceptação de uma conversa da semana passada, mas como assim? Então, não é essa... ela é problemática em si. Mas, digo, a busca e a apreensão, são institutos autônomos. Uma coisa é a busca, outra é a apreensão. Eu posso ter apreensão sem busca, posso ter busca sem apreensão, são institutos autônomos, mas há algo que provoca uma relação quase tricotômica é a cadeia de custódia. Nós temos hoje, obrigatoriamente, busca, apreensão, custódia. A custódia ela é derivada da apreensão. Então, quando você tem busca e tem apreensão, obrigatoriamente você tem que ter custódia. E a custódia dos dados ou dos meios de prova coletados é tão significativa quanto o próprio meio de execução daquele mandado. Não podemos confundir as coisas, mas todas elas se colocam no plano da validade. Assim como tem um mandado que, em tese, deveria obedecer todos os requisitos que a lei traz, embora a lei que não é das mais felizes em termos de adequação constitucional, como vocês podem saber, mas é uma lei que, bem ou mal, ainda coloca limites. 2, e se esses limites forem desrespeitados, você tem um prova ilícita ou a própria invalidade no plano da obtenção.
Segundo, temos uma execução que deve ter requisitos. Existem requisitos do modo de execução. Temos que ter testemunhas que os nossos tribunais admitem que sejam os próprios sujeitos que cumprem o mandado. Nós temos um rol, uma lista que deve ser assinada do que foi apreendido, né? E 3, uma vez esses bens e objetos sejam apreendidos, eles têm que ser custodiados. E esse é um ponto que, a meu juízo, também conduz à invalidade dos elementos que foram coletados, por mais que eles tenham sido coletados de forma legal. O problema é que aqui nós temos um princípio de mesmidade da prova. Vale dizer que a prova que é coletada tem que ser aquela que é a mesma, é aquela que aporta no processo. E a cadeia de custódia visa, naturalmente, a garantir que a prova não seja manipulada. É disso que se trata, de garantir a unicidade e mesmidade da prova. Isso a cadeia de custódia, como bem diz o Sr. Geraldo Prado, é um elemento de controle epistêmico sobre a prova produzida, mas que se reflete também no campo da validade. Bom, apesar de o Código de Processo Penal ter introduzido a cadeia de custódia, entre a apreensão dos dados e a própria custódia, é preciso inserir mais um outro elemento, que é que para os americanos, estou falando dos americanos não porque eu gosto muito deles, não é, mas nesse ponto eles têm um pouco mais de atuação em cumprimento das normas. Existe a busca digital, a prova digital, ela é uma prova sempre a 2 momentos. Uma é a coleta do objeto, do receptáculo físico. A outra é a extração de dados. E a extração de dados, ela própria tem que estar sujeita a controle epistêmico. Vale dizer, é o sujeito que filma a si mesmo. Como você faz uma perícia? Como é que você faz uma perícia de um assistente técnico? Se vocês forem trabalhar no processo, vocês tiverem essa oportunidade. Mas quando alguém faz um técnico, vai fazer um exame da caixa de e-mails, ele filma a si mesmo, claro, para ele não adulterar. Ele adultera e diz, eu encontrei tal coisa. Quando um médico legista norte-americano faz uma perícia, ele grava a perícia. Hoje não sei, mas sempre se gravou em áudio. Ele está fazendo e está dizendo, olha, aqui tem uma lesão tal e tal e tal. Para não ocorrer o que ocorre aos borbotões no Brasil, que é de laudos fraudados. O mais famoso deles, o caso do PC Farias, né? Quem não lembra, se tivesse uma cadeia de custódia sendo realizada aqui no Brasil, nós teríamos uma gravação e aquilo poderia ser facilmente confrontado com o que foi colocado no laudo, né? Então, de uma certa maneira, a busca digital e a análise de prova digital, ela vai oferecer ainda maiores requisitos para serem controlados. É uma prova que a meu juízo, se submete ainda mais a crivos de controle epistêmico do que a prova, o que já também traz ela para um cenário de não conformidade com a teoria geral da prova. Ela tem essas especificidades. Mais do que isso, além da extração, nós temos uma outra fase. Como o volume de dados encontrados no celular é extensamente volumoso, é muito volumoso, existirão a aplicação de softwares que vão fazer correlações entre dados encontrados e se extrai ou se tomam esses dados como dados relevantes. Então, além da extração, nós temos um elemento de inteligência artificial a fazer determinadas correlações. O mais famoso deles é o software que é desenvolvido pela empresa israelense Cellebrite. E, ao lado disso, entra mais uma questão, que é a própria legitimidade de um órgão um órgão estatal de persecução penal, utilizar a tecnologia de uma empresa privada cujo código-fonte não é aberto, e não vai ser. Então, imagine como já tivemos casos do envio do celular a Israel para ele voltar e ser avaliado, as correlações. Então, há de novo um cruzamento muito, muito permeável entre instâncias públicas e privadas e que, fundamentalmente,
acaba indicando que os mecanismos de legitimação, de controle, acabam sendo bem frágeis, para não dizer quase que inexistentes. Então, há que se ponderar isso, né, de como vamos fazer todas essas fases. Mas é evidente que a custódia, num termo geral, ela implica não só o armazenamento, não é isso, porque tem um segundo momento que é o da própria extração desse material, como ela é feita, a análise desses dados, qual é o algoritmo, como funciona o algoritmo que correlaciona. 3, a disponibilidade para uma contra-inteligência artificial que ofereça também outros dados, ou manualmente, não sei, mas tem que ser oportunizado a própria parte que trabalhe com as mesmas ferramentas. Então, imaginemos que a polícia brasileira precise se socorrer de uma empresa privada israelense e a grande massa dos jurisdicionalizados no sistema de justiça criminal brasileiro terá condições de fazer a contraprova? De novo, um elemento de forçoso desequilíbrio processual. Então, nós vamos ter desdobramentos dentro do aspecto do contraditório e da paridade de armas, que são essenciais, né? Então, obviamente, eu não respondo nada, eu só introduzo os problemas, mas também é um pouco para pensar, né? Muito obrigada. Helder tem uma pergunta. Depois também tem o Luiz, o Cani. E é isso aí. Por Só enquanto. um minutinho que eu vou abrir a porta. Meu cachorro está incomodando aqui. Só um minutinho. Vai lá. Pronto. Então, Ricardo, a nação, eu tenho falado para a Dani isso, primeira vez que eu tive a oportunidade de ler ele completo, assim. Mas eu tenho duas perguntas, na verdade. Eu queria escutar de ti a primeira delas, em relação a como que o judiciário brasileiro ele tem se utilizado de alguns atalhos. Não o judiciário como um todo, mas alguns atores desse judiciário, alguns juízes, alguns promotores, etc. Por exemplo, na Itália, existiu algumas decisões que tentavam fazer essa associação do malware, que foi meu objeto de estudo, com a interceptação. Não tem nada que ver assim, mas eles tentam fazer essa similitude, né? Tentar utilizar regras para determinado meio de obtenção para utilizar em outros meios de obtenção que não estão regulamentados. E aqui no Brasil, especificamente aqui no Maranhão, olha só que engraçado, eu estava conversando com o Cleopas, inclusive acho que anteontem, sobre esse caso, de um caso em específico que os policiais eles apreenderam celulares, os sujeitos foram presos em flagrante, apreenderam celulares e eles pediram autorização para o juiz, mas não foi uma autorização de busca de dados, né? Foi uma autorização de quebra de sigilo telemático e telefônico. Mas essa quebra de sigilo telemático e telefônico não foi feita como é feito normalmente pelas operadoras. Pelo contrário, o que aconteceu foi que o que se tinha era a análise do próprio sujeito, do investigador de polícia, analisando o celular e tirando foto de algumas conversas no WhatsApp e colocando no laudo, entendeu? Então, o que eu queria escutar de ti era justamente isso. Como é que se separa esses dois métodos de obtenção de fontes de prova, né? Métodos de investigação de fontes de prova. Isso é um primeiro ponto. E o segundo ponto é justamente aquilo que a gente havia discutido na PUC, uma época, conversando sobre contraditório
e cadeia de custódia, admissibilidade, tudo. Pela pergunta da Carol, a gente percebe claramente a necessidade de se colocar a cadeia de custódia como regra de admissibilidade, de modo que, se não for possível, nem vai ter como se estabelecer o contraditório. Só que isso é um ponto. A acusação tem que comprovar que não houve quebra nos elos da cadeia, só que antes desse material ser analisado pelo juiz, a defesa ela tem como apresentar uma contraprova, isso claro, antes de ser analisado, até para se fazer, a partir do contraditório, a criação ou a extração de elementos de prova para a valorização judicial. Só que uma coisa que me incomoda muito, eu lembro de ter conversado contigo na época, é justamente esse contraditório ser feito tão somente ou melhor, o contraditório ser colocado tão somente a partir de questões técnicas, por exemplo. É possível eu fazer uma contraprova de uma cadeia de custódia, por exemplo, a partir de questões técnicas. Eu contrato um técnico de informação e peço para ele fazer um laudo dizendo que a cadeia de custódia não obedeceu a metodologia tal, a princípios tais do TI. Só que isso é um ponto. Só que me parece que talvez essa proteção da cadeia de custódia seja insuficiente, porque por mais que eu consiga questionar a tecnicidade do procedimento, eu ainda assim coloco o sujeito como objeto de prova. Porque se eu estou analisando esses dados digitais, como o Rodotá trata do corpo desentranhado do próprio corpo, do corpus do sujeito, como que a gente consegue avançar nesse outro nível de proteção? Não sei se estou me fazendo entender, mas o que me parece é que existe uma confusão, e aí eu queria escutar de ti, porque também faz parte da tese, inclusive daquilo que a gente já havia conversado sobre essa tentativa de se criar uma teoria de prova digital, penal e tal. Mas o que eu quero escutar de ti é o seguinte, como que a gente pode proteger o sujeito de dados que são eminentemente autoincriminatórios? Pegando aquela lógica que tu trabalhou muito bem no texto que tu fala sobre play bargain no teu livro de sistemas, daquela lógica do Foucault mesmo, da veridição, de forçar o sujeito de assumir a sua própria verdade. Então, se eu consigo colocar um dado autoincriminatório, eu consigo, por esse dado autoincriminatório, forçar o sujeito a assumir uma própria verdade, como é feito hoje na interceptação telefônica. Então, como é que seria possível aumentar esse leque de proteção? Essa é a minha pergunta. Não sei se eu me fiz entender também, porque eu ainda estou pensando sobre isso. Não, acho que eu entendi também, corro o risco de não ter entendido, né? Mas a primeira... Mas para tu ver o nível de loucura, hein? Eu vou dizer que o avanço tecnológico, ele tem colocado fim, ou não de forma peremptória, mas ele tem progressivamente colocado fim entre a diferenciação entre investigação preliminar e processo. Isso eu tenho dito há muito tempo, ou pelo menos tenho pensado há muito tempo, né? Que nós temos cada vez mais uma antecipação dos elementos de prova, porque depois esse processo que inicia já bastante volumoso, com muitas aquisições probatórias, ele é um processo que tende a ser quase que, entre aspas, supérfluo. Nós vamos discutir a relevância, a adequação da prova, a suficiência da prova ou a sua própria validade. Mas é difícil que você consiga estabelecer, pelo menos num nível equiparável de profundidade probatória, uma história alternativa àquela baseada nos mesmos elementos. Isso ou você diz que houve uma montagem, ou vamos tentar buscar outros elementos. Mas há um nível de desvantagem fundamental aqui em relação ao acusado, porque são provas pré-constituídas, em que pese eu reconhecer que nós temos ali meios de investigação, apesar de não estar falando de meios de investigação, nós estamos também falando de meios de investigação que funcionam enquanto provas. A própria redação do artigo 155 do Código de Processo Penal permite que isso seja
tranquilamente aceitável. Então, a primeira questão, nós estamos a pensar ainda numa lógica de processo versus investigação. O que vem na investigação talvez não seja tão importante quando de fato é o que importa mais. Então, há uma tendência cada vez maior de que os processos investigatórios já sejam autossuficientes em termos de prova. E, portanto, o tal contraditório processual penal, ele acaba sendo uma etapa, muitas vezes, burocrática de ratificar aquilo que já se sabe. É um pouco a lógica. Não quero dizer que, e eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo isso que esses meios de investigação são inquisitórios em sua essência, mas me parece muito com as críticas que o Cordeiro tratava em relação a se tornar o processo em contraditório uma disputa oratória, mas cuja prova já tinha sido auferida antes. Então, Carlos, a primeira questão é considerarmos efetivamente que esse processo com o qual nós nos habituamos, ele tem seus dias contados. Não é que ele vai desaparecer, é que ele vai se tornar cada vez menos necessário ou menos ainda visível nas práticas. Várias pesquisas vão dizer aí que nós temos mais celulares do que população. Então, o acesso a um celular garante algo que fala em nome do sujeito. É um pouco disso que eu tratava naquele artigo. Enquanto o sistema inquisitório, por excelência, ele é um sistema fadado, assim como é um pouco o plea bargaining, ao sujeito falar de si, a verdade de si, essa é a chamada autoveredição ou veredição de si. Nós vamos encontrar hoje objetos, quando não pessoas, que duplicam o efeito de verdade, como é o caso da delação premiada. O fato de eu confessar e atribuir a delação a alguém duplica esse efeito de verdade. Quem confessa, confessa de si, confessa pelo outro. Esse é o efeito da delação. No caso do celular, nós vamos migrar para coisas que falam de mim. Então, de novo, é um efeito de heteroveredição, que é o que tem, digamos assim, tomado conta desse processo penal contemporâneo, que nós vamos implicar em procedimentos que consistem, nem mais nem menos, na extração de uma heteroveredição, de algo que fala da minha verdade. Se o que é grave, o efeito da confissão, essa verdade que vem à luz, a verdade que só eu tenho, a verdade que vem demonstrada, ela é por si irrebatível. Caso fosse rebatível, não era verdade. Então, esses aspectos traçam novos contornos do processo penal contemporâneo, não tenho dúvida disso. Resta saber o quanto será o nível de colonização. Essa é talvez a questão ainda a se perquirir. A segunda questão, ainda ligada à questão protetiva de dados, ela parte de uma limitação ex ante. Isso tem sido discutido também na doutrina norte-americana. Há um professor que traz essas questões, ele se chama Orrin Kerr, K-E-R-R. Ele vai dizer, como nos Estados Unidos não há nenhum tipo de limitação legislativa àquilo que é passível de busca e apreensão digital, então ele vai dizer, olha, o juiz tem que limitar de maneira anterior e não depois de coletar tudo, determinar o que é relevante ou não. Então, esse aspecto da limitação ex ante, ele tem que ser, obviamente, tratado. Problema. O problema sensível é que essas extrações de dados, ou a própria busca e apreensão brasileira, como em outros países também, ela não vem regulada sobre aquilo que é apreensível. Se nós disséssemos, mesmo que tentando encontrar algum tipo de analogia com a busca e apreensão, então o sujeito tem o celular apreendido, a polícia tinha como causa provável um delito de tráfico, mas encontra sonegação fiscal, por exemplo.
quando uma busca e apreensão é feita de forma em ambiente físico, há uma doutrina chamada de Open Field, né? Open View, aquela que determina que no cumprimento do mandado de busca e apreensão, ele é restrito à matéria objeto, porém, se o policial se deparar, estiver na frente dele, ele pode recolher aquele meio probatório. Então, ele entra na residência e tem um corpo. Ele não vai passar por cima do corpo, daí procurar, né, a droga. Mas, pelo contrário, esse produto, esse objeto não pode ser apreendido, não tem validade na sua apreensão, se eu estou procurando um corpo e eu vou procurar dentro de uma gaveta, né, ali para encontrar drogas. Obviamente, o corpo não pode estar naquela gaveta, né? Então, essa doutrina tem servido para tratar da acidentalidade, ou chamado encontro fortuito de provas. O problema é que, se nós transportarmos esse tipo de limitação ou exceção para o cenário da prova digital, então tudo vale. Tudo vale porque a extração é de tudo. A extração é de tudo, né? Então, a questão fundamental, me parece que nós temos que ter uma discussão séria sobre quais são os tipos de limitação em relação ao que você vai buscar ex ante, porque depois não se faz controle. É a mesma discussão sobre o convencimento, né, de alguém e sobre a ilicitude ou ilicitude da prova, né? Quando alguém está convencido de algum delito, é quase improvável que se reconheça. Então, as limitações à prova digital são ainda muito difíceis de ser traçadas. A razão fundamental é que nós ainda estamos lidando com analogias. Mesmo que eu diga que a busca e apreensão é aquilo que mais serve ou se aplica, eu só estou dizendo que a busca e apreensão é melhor do que interceptação, mas ainda não estamos a falar aqui de um elemento próprio da prova digital. E é somente a partir de uma ideia de prova digital que nós podemos traçar quais são os seus limites e os limites de sua aproveitabilidade. Porque no momento que nós estamos lidando com as outras coisas, as outras categorias, as mesmas exceções vão vir para cá. Que às vezes essa admissão ela faz com que não se tenha controle algum. Então, o caso, por exemplo, no encontro fortuito, em prova digital, significa prova sem controle, naturalmente. Cani, pode fazer a tua pergunta. Boa noite, me ouvem? Sim. Boa noite. Tudo bem? Ricardo, muito boa a fala. Eu tenho uma questão com relação ao contraditório. O que tu acha que nós vamos exercer contraditório, sendo que nós não temos, primeiro, acesso a código-fontes de inteligência artificial, né, dos algoritmos, e muitas vezes nós não temos a noção do que é o sistema que eles usam para extração dos dados de armazenamento. Eu vou dar um exemplo, aqui em Santa Catarina eles estão usando um sistema, o IGP, e eles gravam isso num DVD e tal, e aí esse programa tem uma chave de acesso que é paga para uso. Aí eles ensinam como usar, então, a princípio eu não cheguei a usar, só ouvi de um outro advogado. Eu acho que o que eles passam é um gerador de chaves falsas para poder usar o negócio e acessar o conteúdo. Aí, também. Como é que nós vamos exercer o contraditório no meio dessa bananada aí? Essa é a minha dúvida. A problemática, de novo, né, do contraditório, não vai se exercer. Porque nós estamos falando aqui, eu estou falando em condições ideais. A gente está falando em condições ideais de discurso, né, de forma bem habermasiana, mas agora o advogado, né, com dificuldade, alguns com extrema dificuldade em manipulação de elementos digitais. Os processos eletrônicos dizem isso claramente.
que nós temos uma advocacia que em grande parte, inabilitada para lidar com tudo isso, né? Ou não conseguiu fazer essa transição. E nem condeno, aqui não estou falando em condenação dessas pessoas, estou dizendo que o próprio Estado provoca, né, toma essas mudanças, mas não oferece um serviço também de apoio, né? Então, um pouco acho que é o caso da OAB fazer isso. A mudança é do cenário judiciário enquanto tal. Porém, aqui nós vamos chegar primeiro, o primeiro argumento econômico. Você não pode imprimir tudo, você não pode jogar a extração para uma questão de economia processual. Então, olha, mesmo que eu saiba que seja digital, se você colocar aí 20 mil documentos que foram extraídos, você vai arguir que se vai abarrotar o processo, se torna um processo inchado, etc. Portanto, a polícia só faz análise daquilo que convém. Como sempre foi, Luiz Cândido, a questão da interceptação telefônica. A polícia nunca degravou integralmente. Sei lá, anos e anos de interceptação, toma aqui, faz a contraprova. Então, no sentido de paridade de armas, nós de novo não temos. De novo não temos porque aqui considera-se que o fato do réu ter um advogado particular significa que esse advogado particular, porque está sendo pago, tem condições de fazer análise e triagem manual de tudo isso. Então, de novo, nós vamos ter operações de maior desequilíbrio, significativo maior desequilíbrio processual entre réus que podem ter uma banca de advogados e podem pagar técnicos que degravem e examinem um a um desses documentos, ou que possam comprar um software de inteligência artificial capaz de fazer análise desses mesmos dados. Mas o contraditório, nesse tipo de experiência, ele fica restrito ou restringido ao controle sobre a validade da aquisição. Segundo, a cadeia de custódia. 3, a extração, e aqui é uma questão até mesmo republicana, discutir se uma empresa privada pode ou não fazer extração de dados de um processo criminal. A gente não está falando aqui extração de dados ou auditoria de empresa. Não é disso que se trata, a gente está falando aqui de situações de dados sensíveis e que vinculam a pessoa a um processo criminal. E 4, é a forma de correlação, porque, de fato, a operatividade do algoritmo ela é determinante em saber que tipo de correlação foi feita. Mas entenda que, em que pese isso poder fazer parte do próprio contraditório, é um contraditório mediato. É um contraditório que não é feito sobre o próprio objeto do corpo de delito, coisa equivalente, mas sim sobre as condições de extração, as condições de admissão, as condições... É isso que eu me refiro quando eu estou tentando dizer para vocês que nós nos encaminhamos para um modelo outro de processo. Esse é um processo em contraditório, naturalmente. Não, o processo como contraditório, você citar o fato de salário. Acabou. Se alguma vez existiu, acabou. Não temos contraditório. Nós estamos aqui a discutir, quando muito, as questões de validade. Então, nós temos, de novo, uma defesa que está ou ficará cada vez mais encurralada na discussão de nulidades processuais ou em fazer ou tentar fazer uma contraprova. Mas agora, veja, se eu trago uma testemunha para desmentir o que está escrito num WhatsApp, qual prova prevalece? Nós também vamos encontrar hierarquização de prova, mesmo que não dita. Prova documental, ou documentos digitais equivalentes. Então, para efeitos de discussão em termos da validade daquela prova, nós temos que enfrentar, de novo, a teoria das nulidades, que vocês já sabem onde estamos. E, no segundo momento, a própria ausência de contraditório no novo processo criminal, ou de um contraditório reflexo ou imediato, esse é o contraditório que nós vamos ter que nos acostumar.
não pensem que o processo penal ele galga, né, patamares de avanço civilizatório. Via de regra, de reformas e contra-reformas mais retroativas do que os avanços que foram dados. É um passo adiante e 8 para trás. É mais ou menos essa proporção. Essa é a proporção. Então, não é de se estranhar a própria preferência por esses meios de prova, porque basta hoje um inquérito policial, se você tem um extrator de dados que faz correlação e a oportunidade para você conseguir fazer a apreensão do celular. Do que mais precisamos? Ouvir a vizinha, a tiazinha que viu o cara traficou. Eu diria, é um novo modelo. É um novo modelo. É um novo modelo que quase dispensa. Veja, para finalizar esse ponto e não ficar correndo atrás do próprio rabo, esse é um modelo que, obrigatoriamente, quando for introduzido o plea bargain, forçará o plea bargain. Porque você joga toda a prova para o sujeito se houver disclosure para a defesa, se houver, né? Provavelmente não tenha. Então, está aqui tudo, né? É você que sabe. Então, já temos aí o acordo de não persecução e a tendência é que tenhamos mais adiante um plea bargain. Se foi vetado agora no projeto anticrime, menos por algum desidério e alguma imagem sacrossanta de qualquer tipo de avanço civilizatório por parte da Câmara, por parte do Congresso, do que pelo fato de que, ao mesmo tempo, tramita o projeto do Alexandre de Moraes. É por isso. Então, vai ser aprovado o Alexandre de Moraes, na briguinha de egos com o Sérgio Moro. É interessante pensar que um ministro do STF possa legislar também, né? De fato, né? De direito. De fato, eles já fazem. Bom, temos mais 2 perguntas e daí acho que a gente vai encerrar por conta do teu tempo, Ricardo. Então, eu sou a próxima e o Roberto Freire é depois de mim. Eu queria saber, Ricardo, quanto a... Estão observando tudo isso que tu já respondeu para os guris, sobre a prova ser digital, então as fontes de prova circunscreverem os próprios direitos fundamentais da pessoa e, portanto, os critérios e filtragens epistemológicos, a própria metodologia probatória, por mais que siga toda essa epistemologia, ela não dá conta. Quais os outros tipos de... Sim, não sei se tu sabe, se tu tem algum conhecimento de outros ordenamentos jurídicos, de outros casos em que venham sendo desenvolvidos novos institutos na fase de investigação para dar conta disso. Não. Eu não conheço e a prova, vamos dizer assim, que conseguiu alguma autonomia são os captadores, são os malwares, né? Que foram tratados como captadores informáticos na Itália, mas elas não têm sofrido, digamos assim, uma autonomização. Aqui no Brasil até foi batizado como agente provocador virtual, agente encoberto virtual, coisa do gênero, né? Dada a falta de uma semântica apropriada. Mas eu também acho que essa é uma questão talvez temporal, porque nós somos formados numa lógica, eu mais do que vocês ainda, de ter meios de prova que eram, digamos assim, quase pensados para a eternidade, né? É a prova testemunhal, a prova documental, e é uma tendência de nós de encontrarmos abrigo numa analogia. E até imaginando aqui, né? A própria linguagem, ela ainda é uma linguagem, para utilizar o termo, né, psicanalítico, ela é metafórica, porque ela toma parte pelo todo, ela é substitutiva, ela opera através justo do que se chama metáfora, né? Você chama uma coisa por outra. Realidade, diz o Lacan, mas sendo mais
correto com a literatura, seria a catacrese, né? Nós operamos no processo penal, na questão da prova digital, como uma semântica catacrética, quando a gente fala, né? A asa da xícara. Ah, mas xícara tem asa, não tem nada para enfiar ali, a gente fala asa, né? O pé da cadeira, não tem outra palavra, tem pé a cadeira. Isso é operação chamada catacrese, quando você dá um uso outro àquela coisa. Da mesma maneira a gente fala busca e apreensão, agente encoberto virtual, veja, né? E por aí vai. Então, a própria discussão em termos de uma teoria da prova digital, ela própria é dúbia. Assim como houve uma discussão muito significativa nos anos 60 entre Carnelucci e Florian, discutindo se a prova civil era diferente da prova penal, com a vitória do Florian, a meu juízo, em relação a Carnelucci, nós vamos ainda encontrar, agora, ainda mais, uma discussão sobre se a prova digital ela possui características, princípios e formas diferentes daquela de sempre, física, né? Mas eu não conheço, talvez pela própria debilidade ainda de uma discussão teórica mais aprofundada sobre teoria da prova digital. Ora, se tem uma teoria geral da prova digital, ela tem os meios próprios de prova. É como se você tivesse uma teoria geral do direito penal econômico e não tivesse nenhum crime. Não tem sentido, né? Então tem que ter os elementos próprios. Mas, de fato, eu não conheço, eu acho que não tem. Eu acho que não tem. O mais próximo que se tem é a utilização de malwares chamados de captadores informáticos, né? Mas aí a gente está em uma questão meio que nominalista, assim. Não vejo ainda nada bem desenvolvido sobre esse aspecto, mas pode ser ignorância minha. Como eu disse, não é uma coisa que eu esteja enfrentando de forma imediata hoje, na questão da prova digital. Tá bem, obrigada. Eu vou só me corrigir aqui, tinha o Cleopas antes do Freire, aí depois a gente finaliza. Então, Cleopas, pode fazer a tua consideração ou pergunta? Olá, boa noite. Eu, assim como o Carlos Helder, estou aqui também no calor ludovicense. Caro Ricardo, que bom te ouvir. Antes de tudo, devo te dizer que te devo royalties, porque depois do teu prefácio, aumentou exponencialmente, sabe? A venda dos livros, enfim. Caro Ricardo, parabéns, eu acho que a abordagem é sempre muito pontual, e uma dificuldade que eu tenho quando te ouço ou leio é exatamente que as perguntas são naturalmente respondidas de forma antecipada, mas eu vou fazer algumas considerações de uma só pergunta, que tu acabaste falando sobre as outras. Eu sempre tive uma grande preocupação, e tu deves ter percebido isso pela leitura daquele livro, com as garantias na fase preliminar, que eu acho que deveriam ser potencializadas exatamente pela potencialidade de lesão, de afetação a direitos fundamentais. Obviamente, porque não há incidência tão enfática quanto no processo dessas garantias. Então, é natural que haja uma potencialidade muito maior de afetação a direitos fundamentais nessa fase. Quando a gente fala de provas digitais, igualmente há essa possibilidade, porque está, via de regra, entre aquelas 3 hipóteses lá do 155 que tu mencionaste, que era a primeira colocação que eu ia fazer, que possibilita ao juiz condenar com base exclusivamente naquilo. Então, esse já é um outro problema. O segundo problema é que não só a advocacia, mas também o judiciário, o Ministério Público, e por incrível que pareça, a própria polícia, e eu vejo isso o tempo inteiro, padece das mesmas dificuldades. Tá? Eu acho que a polícia técnica em especial, não foi preparada para soluções de um processo penal secundário, já se é que eu poderia incluir uma hipótese como esta dentro de um processo penal secundário, terciário, enfim. Nós temos uma polícia, uma estrutura de polícia técnica preparada, pensada para um direito penal individual, para um processo penal que demonstra a existência daqueles crimes individuais, ou seja, para um processo penal primário. Essa estrutura é
básica no Brasil inteiro. Tanto que nós não temos aqui no Maranhão um cargo de perito computacional. Existe uma improvisação com um profissional que vai colher, e aqui é o ponto da pergunta que eu pretendo fazer, que os métodos utilizados são algo parecido com a hidroxicloroquina do processo penal. Ninguém sabe se tem eficácia, se vai funcionar, mas todo mundo utiliza, né? Em outros, não vai correr esse risco e vamos utilizando. Mas aí chega o problema, que é a pergunta que eu gostaria de te fazer. Eu sempre imaginei que na fase preliminar de investigação houvesse a polícia técnica em especial exercesse um papel fundamental, se não principal, no resguardo da rigidez da cadeia de custódia. Exatamente pela hipótese do 155. Exatamente porque quem vai colher, quem vai manter, e isso vai ser levado, vai migrar para o processo da forma como todos sabemos. E aí a pergunta que eu te faço é, com a reforma recente, embora sua eficácia esteja suspensa lá pela decisão do Fux, quando o artigo 3º, que trata da competência do juiz de garantias, prevê, entre elas, a de nomear assistente técnico, e eu antecipo que eu penso que houve a possibilidade de ação de assistente técnico para a fase preliminar, tá? Eu escrevi sobre isso e penso dessa forma. Tu não achas que isso garantiria, ou pelo menos colocaria a defesa um pouco mais ao lado, com poderes semelhantes? Porque é exatamente o momento mais importante dessa produção e da manutenção dessa rigidez da cadeia de custódia probatória, exatamente na fase preliminar. Essa seria a pergunta, seria o questionamento. Obrigado, Cleópas. É um prazer poder te escutar, é um prazer poder te ouvir. De fato, tem duas questões aí que a tua provocação me faz pensar. A primeira delas, a admissão, eu estou de acordo, me parece que, pelo menos aquilo que a redação traz em relação ao assistente técnico permite que ele seja utilizado já na fase de investigação, né? Mas com a questão, com a limitação que é própria dos pouquíssimos ou parquíssimos casos em que a defesa tem condições de nomear. Então, o que me parece em relação ao assistente de acusação, e estou de acordo com a tua avaliação em relação à sua possibilidade, a possibilidade de ser utilizado ali, é a mesma, ou compartilho de críticas do mesmo naipe daquelas em relação à investigação defensiva, da possibilidade de carregar ônus à defesa por não ter agido, por omissões. Esse é um risco que se corre, que é um risco não só de fazer bem ou mal um contraditório na fase de investigação, mas o de atribuir o ônus à defesa para correr atrás daqueles elementos de contraprova, de descargo, como diz o Auri. Bom, essa é uma questão que, para mim, não está bem solucionada. O fato de nós termos uma investigação defensiva ou a possibilidade agora surgida de assistente técnico não pode ser vista como uma oneração, embora eu ache que isso possa vir a acontecer em um processo ou outro. Por que o senhor não agiu? Por que se tinha, né, advogado? Por que não fez? É uma questão que pode acontecer. Segundo aspecto, a questão mesmo da cadeia de custódia, seja ela qual for, inclusive a digital, ela passa por uma reformulação que não foi feita da própria polícia. Porque, de uma maneira geral, os cargos policiais e a própria estrutura de funcionamento da delegacia de polícia, ela não é apta a lidar com as provas forenses e seu armazenamento. Tanto assim que quando nós falamos de coleta e o próprio banco de dados genético, não é na polícia, ela vai ficar, e no próprio estado, né? Os dados genéticos na região sul são na PUC, inclusive, ficam armazenados lá. Então, a gente tem uma carência tão grande que nós temos aqui um empréstimo de uma instituição privada para fins públicos. De novo, é um problema. Mas
a cadeia de custódia, tal qual ela se apresenta no cenário norte-americano, ela é adstrita, ela segue protocolo do perito forense. E ele vai ter uma repartição, uma autonomia diversa. Ele não é, o que eu quero dizer, ele não é um subordinado do delegado de polícia. Ele tem as suas atuações em outro âmbito, embora vinculado, evidente, à polícia judiciária. Mas o que eu quero dizer é que, se nós instalarmos, digamos assim, mesmo que possível fosse, uma cadeia de custódia dentro da própria delegacia de polícia, nós corremos o risco da cadeia de custódia se transformar em mais uma letra morta. Porque os protocolos são o que garantem essa mesmidade da prova. E quando você trabalha com um órgão investigativo e com um órgão que armazena a prova, centralizados, ou seja, no mesmo órgão fazendo as duas coisas, isso parece-me que não resolve. Nós temos que ter uma redistribuição de funções e uma autonomização do perito forense para que atenda às demandas tanto do Ministério Público quanto do delegado de polícia. Mas da maneira como ela foi projetada, sem uma alteração substancial e em tempo com um orçamento próprio, com um quadro a ser complementado próprio, nós não vamos avançar muito embora esteja lá, a cadeia de custódia. Mas como se garante, né? Como se garante que a prova não foi manipulada, se o próprio sujeito que extrai a informação é o que armazena? Esse é um elemento que não é aceitável, por exemplo, onde é a fonte de inspiração, que é o modelo americano. Não fica lá na delegacia de polícia, quem vai dar os protocolos, o segmento, todo no setor específico, né? Muitas vezes o próprio condado não tem, vai para outro. Mas o que não pode nós estamos ali, imagina, só para dar esse exemplo anedótico quase, né? Então tá lá a cadeia de custódia, temos uma arma, o policial vai interrogar, não, para aí só um pouquinho, senhor, essa aqui é a arma, ó, né? O senhor reconhece? Veja, que é uma violação da própria cadeia de custódia. Então, temos que ter nós nunca pensamos nos desdobramentos, nós, enquanto Brasil, né, enquanto legislativo, não pensamos nos desdobramentos administrativos das próprias escolhas. Vamos colocar a cadeia de custódia? Vamos. Mas, efetivamente, o que isso acarreta, né, para a polícia, para o Ministério Público? Quais são os ônus que podem ser tributados à própria defesa? Enfim, né, eu não respondi a pergunta, mas essas são as minhas impressões, Cleópatra, sobre essa questão. De acordo que, pela semântica nova dada, vale o assistente técnico, né, mas, ainda assim, com as minhas reservas em relação à forma administrativa dessa cadeia de custódia, né, quiçá com relação à prova digital. Em relação à prova digital, sim, que a gente tem visto, tem funcionado a partir de uma quase parceria com empresas privadas que oferecem o suporte de software para análise de dados. Beleza, obrigado, é isso mesmo. A gente tem 4 minutos. Roberto Freire, se tu puder ser bem breve para a gente não abusar do Ricardo, que ele nos deu esse teto máximo, 9 horas. Então, só dá tempo do abraço, né? Só dá tempo do abraço. Não, eu quero primeiro parabenizar a equipe do Giro, dizer que realmente foi um prazer estar aqui, a primeira vez que participo, né? Muito bem elaborada a atividade, parabenizar o Ricardo pelo texto, matar a saudade dele, sem dúvida, muito embora ele viva de alguma forma aqui no Nordeste através das obras, né? Então, de fato, matar a saudade mesmo. Não, eu vou ser bastante breve, porque primeiro porque eu vi muito cima a divulgação em relação ao Giro. Eu não li o texto dele, mas achei a discussão muito interessante, resolvi ouvir. Mas também, e obviamente ele não tem obrigação nenhuma de responder. Eu quero fazer menção a uma obra que Luiz Greco traduziu em 2018, que ela é muito interessante, porque estava na mão da doutrina e na mão da jurisprudência a perspectiva de limites, justamente a questão da valoração da prova, né? Que é o inviolável e o intocável no direito processual penal, Ricardo,
que, de fato, assim, nessa matéria é a obra que eu tenho assim mais compreensão da problemática e como também perspectiva da solução. Veja, aqui o autor, o Jürgen Wolter, faz uma crítica, inclusive, ao próprio BGB, dizendo a timidez do que é em relação à questão dessa limitação, notadamente em provas ligadas à questão dos sigilos de dados, né, proteção dos dados e, obviamente, de natureza digital. E vou tentar concluir, pelo menos em 40 segundos. Ele dá um indicativo aqui da possibilidade da limitação da prova, não no que diz respeito só ao processo de extração, ao processo de obtenção, mas também da proibição de prova, mesmo após a obtenção lícita de prova, estabelecendo como limite material a natureza dos direitos fundamentais ou a conectividade da prova com a imputação. Então, veja, seria um julgamento a posteriori, não da validade da obtenção da prova em si, mas da validade da prova para efeito de valoração, tomando por base os direitos fundamentais. Ou seja, como me parece aqui, tem critérios de análise material acerca dos direitos fundamentais. Mas eu vou concluir dizendo o seguinte, e nesse sentido, essa obra de 2018, me parece que o tribunal, finalmente, o tribunal alemão, o Tribunal Federal Alemão, agora 20 de julho, dia 17 de julho, deu uma decisão de limitação, porque o serviço de inteligência e a polícia estavam abusando, tanto na questão da totalidade dos dados, como você colocou na perspectiva do acesso e da extração, como também na exploração das transmissões de dados pelas entidades privadas. Isso. Então, o tribunal foi lá e deu um freio, quer dizer, ficou na mão da jurisprudência o estabelecimento de limites à questão da valoração da prova e a partir de um critério de natureza material e direitos fundamentais. Então, minha pergunta será que, obviamente, no contexto que nós vivemos, né, do processo penal contemporâneo aí, de tempos obscuros, acho difícil o Tribunal Federal avançar muito em termos de garantistas, mas você acha que seria uma possibilidade essa construção ser de natureza jurisprudencial, já que a gente tem que se pautado meramente na analogia de um código anacrônico, como você bem destaca na sua genealogia? Obrigado pelo espaço aí. Obrigado, Roberto. Você foi... Não precisava ser também, não precisa ser tão, né? Ficamos restritos com o tema, 9 horas acabou, né? Vamos discutir até que seja necessário. Claro, eu li esse texto já há bastante tempo e eu confesso de ter uma certa resistência em acreditar que a jurisprudência brasileira, em algum momento, ela possa ser limitativa. Ela tem alguns espasmos, né, democráticos, mas, de regra, isso não tem acontecido. Eu acho, Roberto, que em que pese, e eu estou de acordo com o teor da decisão do Tribunal Constitucional Alemão e o próprio raciocínio que o autor usa para frear a utilização, disso não há menor questionamento, ou a menor crítica minha em relação ao texto e à tua fala. A questão que me parece ser mais candente, pelo menos no caso brasileiro, é que, já por tradição, se assim é possível dizer, mas tradicionalmente as inspirações que vão para a prova lista vêm dos Estados Unidos. Aliás, quando convém, né? Porque essas que eu acabei citando, elas não são aplicadas, essas não aparecem nas decisões. Mas eu já tenho visto a defesa da noção de serendipidade, que era justo o que a gente estava falando de encontro fortuito de provas na questão digital, né? Então, eu particularmente creio que, se nós ficarmos mais ou menos com essas próprias limitações que o STJ deu em relação ao espelhamento de WhatsApp e a própria utilização, né, invasão do celular sem autorização judicial, eu acho que já estamos em bons termos. Eu, particularmente, não acredito em uma limitação de cunho temporal em relação àquilo que é o material
digital encontrado. Eu não acredito que o efeito conexão será decisivo, como os alemães, como eles trabalham sério com isso, né? A questão da conexão no crime, né? A gente vê, para dar esse exemplo, uma lava-jato em São Paulo que alega conexão onde conexão não existe, né? É o metrô de São Paulo com não sei mais o quê, não sei. Então, nós temos uma falta de seriedade grande com o próprio princípio da legalidade processual. E o fato de a gente não ter sequer um manual que dedique meio parágrafo a um princípio de legalidade processual é indicativo disso, de que a nossa base de direito processual ela ainda segue o direito adjetivo. Não, olha, eu até poderia, não me surpreenderia se alguém não escrevesse um direito penal adjetivo hoje. Não me surpreenderia. Por quê? Porque o direito penal é um movimento. É essa a lógica. Porque é tão difícil encontrar bases mais sólidas e também argumentos que a jurisprudência tenha que se deparar, que não consistam apenas em chicana, em formalismo, em jargões, né, insignificantes vazios, como o que é o que a gente acontece, a impunidade, esses discursos vazios. Então, eu particularmente tenho muita dificuldade em compreender hoje a jurisprudência brasileira como uma limitadora, né? Até acho que a coisa pode piorar, mas enfim, né? Eu sou um pessimista, então não me escutem. Tá, brigadão, Ricardo, brigadão, equipe, mais uma vez aí. Prazer. Obrigada, Ricardo. Então, finalizando aqui, fazendo a nossa formalidade, queria agradecer imensamente a tua participação de hoje. Acho que foi um debate muito frutífero, teria muitas outras coisas, né? Muitas inquietudes que todo mundo começa a se coçar aqui quando ouve falar sobre a temática e quando te ouve também trazendo tanta bagagem teórica. Então, mais uma vez, obrigada. Carol, também do fundo do coração, obrigada por participar de hoje. Obrigada a todas e a todas que ficaram até agora. Vou passar a bola para o Helder também agradecer e também para o Ricardo fazer uma fala final, se quiser também. Obrigado, Dani. Não, também só queria agradecer a participação do Ricardo, a participação da Carol, dos demais que ficaram até agora. Lembrar que as pessoas que não tiveram ou pensaram numa pergunta nesse momento podem encaminhar para a gente posteriormente, a gente encaminha para o Ricardo e depois divulga nas nossas redes sociais, ali no Instagram ou no próprio site, como forma de podcast, tá? Então, mais uma vez, agradecer. Ricardo, a palavra contigo para as considerações finais. Eu vou reforçar meu agradecimento. Eu acabei de me esquecer, do William comentou que é uma disparidade instrumental, estou de acordo, né? Eu esqueci de comentar, tá bem, acho que é isso mesmo. Agradecer pelo convite e dizer para vocês... Opa! Tá, eu estava no mudo, né? Então, eu vou refalar tudo de novo, porque para não... Não, deu para te ouvir tudo. Foi minha gafe, eu sem querer. Ah, tá, eu vi aqui, eu achei que eu estava falando no... Não, deu para ouvir. Tá. Então, dizer que a iniciativa de vocês é muito bacana. Essa discussão sobre prova digital, sobre questões, elas sempre nos colocam para refletir, porque de fato não é tão simples. Mesmo que eu tenha insistido na questão de prova digital, teoria da prova digital, espécies de prova digital, não é fácil construir tudo isso. Mas esse é um desafio, acho que já é para a geração de vocês ou até mais além, né? Essa já não é da minha, né? Já estou mais para os antigos e dinossauros do que outra coisa. Então, a gente tem que seguir em frente. É um projeto bem legal e espero que dê certo, né? Espero que vocês consigam fazer com que o pessoal ponha-se para estudar, e essa é a maior contribuição, pensar um pouco sobre aquelas nossas verdades, né? Já falei de Foucault hoje, então essas verdades construídas, né? Então, queria dar uma boa noite para vocês, um beijo para todos e todas, e na próximo, assim, circuito, o próximo
Próxima rodada do Giro, tô aí. Obrigada. Vou encerrar então aqui, gente. Tchau, tchau. Obrigada e boa noite. Parabéns, boa noite.